cenário meio diferente por aqui, né? Já estou na casa nova, mas ainda não me mudei. Daqui a 2 dias a gente se muda, ainda meio em obras, mas aqui uma prévia de onde será o meu escritório. Bom, vamos falar do Open House de hoje? Vai ser do Lucas. O Lucas mora em Belo Horizonte, num apartamento com vista, uma vista incrível para a Serra do Curral. E um apartamento muito descolado, diferente, com informações, enfim, inusitadas. Vamos lá. Queria saber como que você chegou no apartamento, como é que ele estava, desde quando ele ficou pronto, enfim, um pouco da tua história com o imóvel. Sim. Então, na verdade, eu tava procurando. Na verdade, sim. Desde que eu me formei, eu já morava num apartamento menor, uns 70 metros, 80 metros. E eu sempre tive dentro de mim assim, que quando eu mudasse, eu não queria um apartamento novo. Porque eu tinha amigos que moravam no centro de Belo Horizonte, que são aqueles apartamentos da década de 50, 60, que são apartamentos enormes, pé direito grande. Então eu sempre falei assim, eu arquiteto, eu queria pegar um apartamento antigo, que eu conseguisse fazer o que eu quisesse nele, que fosse grande. Porque como eu sou do interior, sempre vivi em casa, frequentei roça, fazenda, sítio, minha vida inteira, então eu sempre tive espaço. E quando eu mudei para Belo Horizonte, eu senti muita falta disso, de ter espaço, de ter janela ampla, né? Então, quando eu decidi olhar o apartamento, quando eu decidi procurar um apartamento, eu falei, eu quero procurar um apartamento antigo. Eu queria ter móvel grande e não ter muito móvel junto. Móveis bacanas que pudesse ter espaço entre eles para observar essas coisas. E aí, outra seria a vista. Eu não queria um apartamento que eu fosse para frente de um outro prédio, ou que... Eu não queria um apartamento que fosse para frente de prédio, ou que fosse para rua. Eu queria um apartamento com vista. Que fosse pra terra, que fosse para um parque, que fosse alto, que eu visse skyline da cidade, então eu queria um apartamento com vista. E fiquei procurando, achei num site de imobiliária, uma imobiliária pequenininha, achei pelo Google Street View, pela janela, pela fachada. Juro? Eu sempre gostei de Google Street View, ficar vendo as coisas. Pela fachada da foto imobiliária, mais ou menos onde que eles falaram que era o prédio, eu fui pro bairro e fiquei rodando até achar o prédio. Achei o prédio, namorei ele por fora um pouco, até eu entrar em contato com o corretor e pedir pra vir. No dia que eu pus o pé nele, eu falei, eu quero esse apartamento pra mim. Tipo, eu falei, achei meu apartamento depois de 2 anos procurando imóvel. Esse teu apartamento tem 300 metros quadrados. Isso. E mora só você? Sim. Olha, que delícia, você tem espaço de sobra. Mas aí, você deixou quantos quartos? Na verdade, ele era um apartamento que eram 4 quartos, tinha 2 suítes. Nesses 4 quartos, eu desfiz de um quarto para fazer o meu closet. O outro quarto, eu montei um quarto junto com o escritório e o outro ficou realmente um quarto para visita. E um segundo quarto. Então você tem uma super suíte e daí um quarto você manteve, uma suíte você manteve. Sim, e as janelas aqui depois eu vou te mostrar, você vai ver que o apartamento aqui é de 1964. Tá. E quando eu peguei o apartamento, ele estava original. Ele nunca tinha sido mexido. Então eu preservei muita coisa dele, assim como eu modernizei e fiz o retrofit em algumas coisas. Então o que mais me encantou aqui quando eu cheguei é que é um apartamento de janela de fita. Ele não tem uma parede na frente dele. Então eu tenho uma varanda de fora a fora no apartamento, virado para a rua. E aí eu dividi essa varanda para eu conseguir fazer o meu quarto privado. Mas assim, e eu juntei a varanda com a sala. Aí dá para ver bem a janela. Conta um pouco da história. Porque a janela em fita é um tipo de fachada que marcou o modernismo, né? Mas Sim. tenho certeza que as pessoas já viram, mas agora elas vão ficar mais atentas. O que é? Mostra aí. Sim. Então, como eu falei, eu precisava de vista, eu queria um apartamento com vista. Então aqui você vê que é um apartamento bem grande. Eu vou abrir a janela para fazer um barulhinho, mas só para a imagem ficar melhor. Então, lá no fundo eu tenho a Serra do Curral, eu tenho aqui teve uma questão também que o bairro aqui na frente chama Cidade Jardim.
Então é um bairro que a ocupação dele não pode ter prédio. Então todas essas árvores aqui na frente eu tenho certeza que é uma vista permanente. Eu não corro risco de nenhum prédio ser construído aqui. E aí é um parque? Não, aqui é um bairro. Isso que Ah, você é um está vendo, bairro? essas árvores, são tudo um bairro, mas é um bairro residencial de casas. E é um bairro praticamente tombado. A ocupação da prefeitura de Belo Horizonte não deixa construir prédios. Então foi mais uma razão para eu ter escolhido o apartamento, porque eu sabia que essa vista eu não ia perder. Então você pode ver que a janela é de fora a fora. Eu não tenho parede, é uma janela em fita, até no fundo. E essa janela continuava até depois dessa parede, porque atrás dessa parede é a varanda do meu quarto, que aí eu separei. E todo o apartamento é cimento queimado? Do apartamento é cimento queimado, piso, a parede e o teto. E isso continua no apartamento inteiro. O piso você fez em cimento queimado mesmo e parede e teto é pintura? Não, é cimento queimado também. Na verdade, eu usei um piso aqui, é um piso da NS Brasil, é um cimentício, e aí eu apliquei ele na parede e no teto também. Vou abrir aqui para você ver. É um por andar, tá? Então aqui a gente tem Aqui a gente tem um pequeno hall, aí eu pus Você tem um painel de azulejo? Sim, aqui é um quadro, na verdade, de um artista mineiro chamado Alexandre Mancini. Tá. Ele é bem bacana. E aí esse quadro, quando eu fiz Casa Cor primeira vez, eu era super fã dele, eu pedi um quadro para eu colocar lá. E acabou que depois eu adquiri o quadro na mão dele. Olha! Então a gente tem um elevador aqui chegando, aí a gente tem um banquinho aqui, bem banquinho caipira, assim, de roça, só que em metal, uma interpretação. Né? Bem bonito. Da onde que é o banquinho? Nossa, ele é de um... Quando eu comprei ele, deve ter uns 10 anos. É de um design mineiro. Hoje em dia ele tem no Buban, ele tem num tanto de lugar. Eu posso te passar depois, se você quiser. Mas depois você me passa. É porque é legal, às vezes as pessoas gostam, né? É legal saber da onde que é, mas depois você me passa, sem pressa. E aí eu quis deixar só um banco mesmo, para o pessoal colocar sapato, porque eu não ando em casa eu não gosto de chinelo, nem de tênis, e mesmo pré-pandemia eu sempre fui literalmente pé no chão. Eu gosto de ficar em casa descalço. Então, eu deixei aqui pro pessoal chegar, colocar o sapato, deixar aqui. Então, quando a gente entra... Isso até antes da pandemia? Sim, sempre fui de ficar em casa com descalço. Gosto de ficar descalço em qualquer lugar. Se eu pudesse, assim, vou ali na rua, na padaria comprar um pão, pudesse descalço, eu iria. Tipo, o pé no chão. Então aqui depois que a gente vira, a gente tem a visão da entrada mesmo, a gente tem uma porta aqui, uma porta que antes era de madeira, troquei por uma porta da Sinex de vidro, então a gente entra... Peraí, então essa porta é de vidro? Sim, essa porta aqui não é a porta original. Se você for ver aqui, ela é uma porta que eu troquei, tá? Uma porta pivotante da Sinex. Porque aí, como é um por andar, eu coloquei fechadura eletrônica, essas coisas. E aí, quando você entra aqui no apartamento, tem o quadro, o hall. Então, na hora que você entra aqui na porta, você já tem um outro quadro aqui, que é também de um artista que chama Pitágoras. Adoro o trabalho dele. E aí, quando você entra aqui, antes, aqui era um outro hall que tinha uma porta. Aqui. Eram duas portas de entrada. Tinha uma antessala. Eu tirei essa porta. Aqui onde que tem esse quadro, já dava na sala de jantar, eu fechei. Porque aí eu queria que a pessoa entrasse e já desce com a vista lá no fundo. Sim, para ter o impacto, né? Exatamente. E aí, quando você entra aqui, você tem a área de TV, junto com o fliperama, os jogos lá no fundo. Gente, mostra esse fliperama! Eu amo. A minha casa é bem construída assim. Por quê?
porque são objetos de desejo que eu sempre tive, assim, e que eu fui arrumando cantos para ele depois. Isso é um fliperama do Mula Preta, e aí ele é fabricado pela... É o fliperama mais lindo que tem no mercado. Não existe. É uma coisa de doido. E não só em questão de memória afetiva, de jogo, de interação, mas o design mesmo dele, como é que eles pensaram, o acabamento deles é impecável, é fantástico. Então a sala é totalmente conjugada, né? Então você tem TV com os espaços, com espaço mais de sala no fundo. Aqui você tem uma poltrona, os jogos lá emendado com a varanda. E aqui você já tem a sala de jantar. De jantar. Ai, me fala um pouco dessa sala de jantar, porque eu achei tão diferente a configuração que você fez. Então, na verdade, aqui eu vou ficar em mostrar a cozinha aqui, que o layout dela, tá vendo que a mesa é torta? Ah, tô vendo. Não é... Ah, é verdade, tô vendo. A mesa não é ortogonal. Uhum. Tá vendo? Aqui eu tô ortogonal com ela. Mas se eu ficar ortogonal com a sala, com a cozinha lá, ela é levemente torta. Assim como se eu virar pra cá e olhar ela de frente aqui, você vai ver que ela já é mais torta também. Ela não é ortogonal com o projeto. Porque é exatamente... Quando você põe a sala de jantar muito ortogonal, ou você tá virado totalmente pra parede... Ou você não tem aquela coisa de interação, de ver o que está do seu lado. Então aqui, como se eu ficasse reto, eu ia ficar muito virado para outra sala. Como eu inclinei ela levemente, tá vendo? Aí quem está sentado já tem a visão lá de fora. Então quem está do outro lado da mesa, que também não fica virado para a parede que está perto, se eu sempre colocasse ela assim, aqui você já está inclinado, você já vê a cozinha. Claro, você está vendo a parede branca. Isso. Então você cria uma interatividade maior entre a cozinha, entre a sala. Essa sala aqui é o seguinte, eu vou acender aqui, tá de dia, mas eu acho que vai dar para ver um pouquinho. Isso aqui é uma tela retroiluminada. Vendo que ela acendeu e... Aqui, ó, vou apagar de novo e vou acender. Então é toda uma tela tensionada que eu tenho iluminada lá atrás. É literalmente a iluminação geral de toda a sala, cozinha aqui, que ela é bem forte. Então a mesa, a gente desenhou lá no escritório, eu desenhei, pedi para fazer a mesa. A gente desenhou e fez no escritório. Ela é toda de metal. E vocês que desenharam? Sim. Como bom mineiro, eu sou de Itabira, lá é a cidade da Vale, de minério. Eu falei, eu quero honrar minhas raízes, vou fazer de metal essa mesa. Então ela é totalmente de metal, com pintura eletrostática. E aí eu não queria somente cadeira, eu queria trazer essa coisa também de interior aqui, que a gente senta muito em banco, né? Você tá em fazenda, em roça, você não tem muita cadeirinha. Você chega na cozinha de uma fazenda, numa copa, você tem sempre o banco, né? Então, como é que é junto com a cozinha, eu quis fazer uma mesa de cadeiras com banco também. E até porque o banco sempre cabe mais um. Então, assim, é uma mesa, né? É uma mesa que, assim, para jantar no banco são dois, mas você tá ali com o pessoal, tá conversando, vem um e senta, dá uma espremida, aí o outro sobe um pedacinho aqui, deixa eu pôr só metade da banda aqui. Então, no banco ele sempre cabe mais um a mesa. Isso é verdade. Agora, você cozinha? Cozinho. O que você cozinha? E aí a cozinha tá aqui. Não sou muito craque, não, mas sei cozinhar um pouquinho, assim. Faço... Não passa fome! Faço macarrão, faço comida mesmo, que tiver que fazer de carne. Então, sempre recebo gente, né, pra cozinhar. Aprendi muito a cozinhar com uma das minhas melhores amigas. Ela, na verdade, me fez criar amor pela cozinha no sentido de cozinhar para quem você gosta. Aprendi isso com ela. Então, assim, não sou um expert, mas eu consigo me virar para receber alguém. E aí a cozinha aqui é junto
com a sala aqui. E aí na cozinha, tá vendo uma viga aqui em cima? Tô vendo. Aqui, ó. Aham. Então, como o apartamento é antigo, você vai ver que você tem essa diferença do teto original aqui para aqui embaixo. Por quê? Antigamente não se usava gesso ainda, né? Onde que desce toda a encanação. Então, o apartamento de cima aqui, a configuração é diferente. É um banheiro e uma cozinha. Então, o teto da cozinha é mais baixo porque você não tinha forro. Você fazia o enchimento da laje. Ah, entendi. Então, aqui onde tem essa viga, tinha uma parede mesmo. A cozinha era só aquele pedacinho pequenininho ali. E aí eu abri, coloquei a viga, deixei a viga sem pintar, sem nada, bem exposta, tá vendo? Exposta. Deixei ela dar uma enferrujada, depois só passei um selador nela. Acendei aqui. E aí derrubei a cozinha, derrubei a parede, né? Tirei a cozinha antiga e fiz uma cozinha nova. Uma cozinha compacta, mas com tudo, assim. Tenho tudo à mão. E então, aí a gente entrou com cimento queimado no piso. E quais são os materiais, os outros? Então, a bancada aqui, o que eu usei? Tanto aqui como no meu quarto, que foi onde eu troquei todas as pedras, isso daqui é uma ardósia escovada. Quando eu fui colocar, muita gente falou, nossa, mas a ardósia... Porque todo mundo assim, né? Tem aquela coisa, varanda de interior, passado na cera. Mas aí aqui eu peguei a ardósia, escovei, pedi pra fazer um tratamento escovado nela. E aí eu usei a ardósia na bancada toda. Ai, ficou bem bonito. E a ardósia, ela é ótima, né? Porque ela aguenta tudo. Tudo, ela é impermeável, é um material que risca, né? Mas só que você riscou, o restauro dela é fácil. Você passa um óleo mineral mesmo, esse próprio óleo preenche, né, os poros onde que foi riscado e pronto. É um material impermeável, ele é praticamente impermeável, né? Ele tem uma taxa de absorção baixíssima. Então, não tem aquela preocupação de caiu isso, manchou, ou vai manchar. Então, a manutenção é muito fácil. Não tem coisa pior. Mas ali atrás você tem uma adega? É uma adega? Sim. Aqui, antigamente era a dispensa da cozinha. Onde que fica o fogão aqui tinha uma porta. E aonde que tá a porta da adega aqui era uma parede. Aqui era a dispensa da cozinha. E aí aqui... você tem a Bird aí. Tenho. Aí eu tenho uma adega aqui. Mas como é que é essa adega? Como que você fixa a garrafa? Eu não consegui ver direito. Na verdade, aqui tem uma chapa de metal aqui. Tá? E aí a gente pediu pro serralheiro, fez pra mim. São várias varetinhas de aço maciço pintados. Então, você tem um lugar que você coloca só a garrafa assim por cima. E aí ela não é totalmente preenchida, tá vendo? Isso que eu achei demais! Você que fez esse desenho? Sim. Ela tá vendo aqui, ó, se eu colocar de frente... Ela tá praticamente toda cheia, tá vendo? Ela não é simétrica, ela não é totalmente completa. Agora, e a área de serviço? Onde que é? Aqui, a área de serviço, eu praticamente deixei ela como ela era. Aqui ela vira. Nossa, eu achei que fosse... Agora eu entendi, tá bom. Então, a bancada original, eu só mudei o armário lá no fundo. E essa parede aqui, eu deixei ela... Eu utilizei, porque esse revestimento aí eu uso ele na varanda. E no banho social, como sobrou, eu vim revestir essa parede também. Eu fico costurando a casa também com o mesmo material. Então aqui eu também tenho um lavabo. O lavabo ele não é original, né? Só a porta eu mantive a mesma porta. As portas internas da casa todas eu mantive as originais. Eu só repintei. Isso é legal. Então você não teve problema de cupim, não teve nada? Nada. As portas estavam novinhas. Então, todas as portas
Aqui, por exemplo, essa porta, ela é original do apartamento, e já existe um lavabo, e aí o lavabo realmente eu reformei ele, né? Eu tive que trocar, que ele já estava encanamento, tudo deteriorado, então eu troquei. Aí a gente tem um lavabo aqui virado para a sala. Ai, me fala É uma foto que você tem no lavabo? Sim, aqui é um quadro. Deixa eu ver se dá menos reflexo. Aqui eu tenho um quadro, que é um quadro um quadro mais antigo de um artista daqui de BH, ele chama Fábio Cansado. E aí foi das primeiras obras de arte que eu adquiri na minha vida, que eu tinha no meu apartamento. Que legal! Foi uma das primeiras obras de arte que eu adquiri, e aí eu trouxe ele para o apartamento novo. Eu achei que tinha tudo a ver com o lavabo bem entrando com o mesmo material, né? Piso, teto, parede, tecnocimento. A gente tem uma obra de arte que é quase que uma mise-en-scène, né? A obra de arte de banheiro dentro do banheiro, entendeu? É demais! Essa mise-en-abîme, esse jogo. Agora, sabe o que eu ia te perguntar? O que você trouxe? O teu apartamento antigo tinha quantos metros? Tinha 80 metros. E você trouxe praticamente tudo que estava lá, tá aí. Tá, como era um apartamento pequeno, né? A minha mesa de jantar de lá, por exemplo, tá aqui guardada para usar ela algum dia, que eu gosto disso. A minha mesa de jantar antiga pequena era para ficar aqui onde que tá o pembolim, né? O totó. E aí eu coloquei ele, então tá guardado. Daqui a um tempo eu coloco ela aqui e coloco o pembolim em outro lugar. Mas como era um apartamento pequeno, eu praticamente trouxe somente a mesa de jantar. O restante, como era marcenaria fixa, essas coisas, eu não trouxe. Aí eu trouxe, por exemplo, eu tinha um mocho já no meu apartamento antigo. Eu trouxe ele. Tipo, tinha esse banquinho aqui também, que é o Banco Philips do Jarder, eu tinha ele. Então, poucas coisas assim eu tinha. Luminária, por exemplo, essa luminária, essa Kelvin aqui, eu já tinha ela, de um apartamento antigo. Mas eu trouxe poucas coisas assim, mais objeto, tipo obra de arte, aí eu trouxe. Essa é uma dúvida que eu tenho. Você falou que o teu apartamento anterior tinha 80 metros, era um apartamento menor e que muito provavelmente você fez marcenaria para aproveitar os espaços. Mas a minha pergunta é, se hoje, se você tivesse num apartamento já de 300 metros, você faria tanta marcenaria embutida? Não. Aqui, por exemplo, eu praticamente não fiz marcenaria. Eu tenho a marcenaria de cozinha. Tá? Eu tenho um rack que geralmente em projetos meus, né? Eu quase não coloco, mas aqui, porque como eu tenho muito videogame, essas coisas, então eu tive que fazer um rack aqui. E eu tenho essa estante aqui. É uma estante que eu tenho vinil, livro. Então de marcenaria, tipo, na sala toda eu tenho somente isso. E o meu quarto, você vai ver, por exemplo, eu não fiz um guarda-roupa, meu closet é um closet que é um sistema diferente de marcenaria. Então eu evitei muito marcenaria por questão de não ficar pesado, de ter essa casa mais despojada, não ficar muito fazendo painel, fazendo porta, usando muita marcenaria que pesa muito, né, o ambiente. Então eu preferi jogar um material único e costurar na casa toda com o tecnocimento e tirando o máximo de marcenaria possível. Então o tecnocimento ele vem piso, teto, parede. No quarto ele entra também. Lá para os quartos ele entra também. E aí só o corredor, que aí eu quis dar como é um apartamento muito cinza, a base, ela é bem a base tonal, então aqui no corredor eu quis dar uma diferenciada, aí você pode ver que aí como eu aproveitei todas as portas do apartamento, você vai ver, todas as portas são aproveitadas, são originais, e aí eu pintei o corredor todo com um amarelo bem barroco, usei um tinta azulado nas portas, e esse armário aqui é original, eu não quis tirá-lo, aí eu pintei ele com essa cor, com esse
rosa, roxo, colonial também. Que inusitado corredor. Eu nunca ia imaginar, porque a gente saiu de um estar cinza e aí Sim. a gente entrou no explosão. Aqui foi onde que eu falei assim, deixa eu mostrar que eu sou de Minas, que eu sei usar essas cores mais de cidade histórica, né? De fachada de cidade histórica. Que demais. Então a gente tem esse corredor, que ele é todo amarelo. E aí a gente tem Olha. as portas, que se você for olhar de longe, ele é um cinza, mas de perto assim, você vê que ele é um azul acinzentado, as portas. Então as portas é um cinza acinzentado. Agora, a porta, o que ela tem em cima da porta que eu não vi direito? Aqui, na verdade, como ela é original, lá em cima nela, o alisar dela vai até em cima, tá vendo? Ah, tô vendo. É só a continuação do alisar, não é uma bandeira nem nada, não. Ali é alvenaria mesmo. É só como é que é a porta mesmo. E aí, entrando no corredor aqui onde que eu te mostrei, aqui, aí entrando no corredor aqui onde que eu te mostrei, aí eu tenho um escritório aqui, que é onde que eu falei pra você que eu fiz um quarto de estudo e um home office, aqui tem uma cama, aí tem a poltrona do Zanini aqui, do Zanini Caldas, original. Que linda, onde você comprou? Original não, né? Original mas Zanini. É do Zanini, não, Zanini não, Zanini Caldas. É a poltrona do Zanini Caldas. E aí aqui, onde que eu trouxe essa cômoda, por exemplo, é uma cômoda do meu apartamento antigo, tá? E aqui é onde que eu fiz um home mesmo, um home office. Que aí se eu for trabalhar em casa, aí ali tem um quadro do Marcelo Solar. Ele é preto ou é azul marinho? Não, ele é preto mesmo. Ele tá com uma luz. Não, você tá falando do quadro ou da marcenaria? A marcenaria. Não, a marcenaria ela é preta. É preta. Ela é urbanizada. O quadro é lindo, hein? Oi? O quadro é lindo. Eu gosto muito de arte, deu pra perceber assim, uma arte mais urbana, né? Então, é um artista que eu gosto muito também, o Marcelo Solar. Tá bem bonito. Agora, tá, eu entendi. Agora, normalmente você trabalha daí ou não? Não, eu tenho escritório, eu não trabalho em casa, aqui eu uso só mesmo para se eu for abrir algum projeto, tiver alguma reunião mais cedo, ou final de semana eu tenho alguma coisa pra fazer em casa, eu uso aqui. Fora isso, eu não trabalho em casa mesmo, não. Então aqui no final do corredor, aqui eu tenho uma rouparia, tá? Então ela é original também, guarda-roupa de cama, tudo. E eu tenho uma outra quarto. Mas o outro quarto que eu não mexi nele, tipo, ele é um quarto só com uma cama mesmo. Mas aí eu queria te mostrar que o banheiro dele é original. Aqui a gente tem um quarto de visita e aqui eu tenho um banheiro original. Eu não mexi em nada aqui nesse banheiro. Eu estou chocada com este revestimento. Não, ele o azulejo... Será que tem a marca aí pra gente saber de quem que era? Como é que é? Não, eu já procurei, tanto que na época quebrou um dele, e aí eu tava usando ele no lavabo, tinha dele, eu tive que arrancar do lavabo. Aqui em Belo Horizonte tem muitos cemitérios azulejos, a gente foi pra ver se achava, mas eu não achei a marca dele não. Mas assim, ele é totalmente original. Até o armário, aqui embaixo, tudo nele é original. Tipo... Olha isso! O mármore da bancada, o mármore do piso, até o ralo é original. Demais, demais, demais. A gente manteve ele todinho. Muito legal. Muito legal, muito legal. E aqui essa cor aqui chama açúcar mascavo da Souvenir. Essa cor.
E aí a gente tem os quartos, banheiros aqui, junto com a sala virada para a rua, eu vou ter o meu quarto. E aí que você perguntou de marcenaria aquela hora, a maior marcenaria que eu tenho no meu apartamento é esse painel aqui. Que eu fiz ele porque a gente tem iluminação indireta, que você vai ver que eu não tenho nenhuma iluminação de teto. Eu praticamente não tenho iluminação de teto na minha casa. Que eu não rebaixei nada de dentro. Uma sala de jantar e muito normal, né? Oi? Não, da sala de jantar é super discreto, é quase uma arandela. Sim. E aqui tem o painel e aqui tem a suíte. Aí aqui é onde que eu falei com você que era a varanda. A varanda vinha de cá, onde tem essa parede aqui que a gente fez. Ali eu tenho a cristaleira da minha avó que eu trouxe, que eu ganhei. Que aí eu ponho vela, guardo as coisas ali de banho. E aí aqui é onde que era a varanda, que eu emendei, que aqui a gente tem a vista também. Olha. A gente tem a vista da cidade. E aí aqui eu queria a banheira, não queria no banheiro, eu queria a banheira no quarto, que eu pudesse assistir televisão, que não ficasse aquela coisa de banho, né? Dentro de banheiro. Que eu tivesse um momento que fosse para relaxar, mas que eu tivesse em contato com meu mundo, meu quarto, meus objetos, não fosse aquela coisa fria. De você entrar no banheiro e entrar numa banheira. E aqui onde você me perguntou, eram 4 quartos. E aí eu tirei um quarto que era virado para o corredor à porta. Eu abri isso tudo aqui e aí eu fiz um closet. Gente, mas o teu quarto é um apartamento. É. Que incrível. É o que eu te falei, que praticamente eu não usei marcenaria, que lógico, que é marcenaria, né? Mas é uma marcenaria diferente. É um sistema da Sinex de contraventamento de prateleira e de gaveta, mas ele é totalmente aberto. Eu não queria porta, eu não queria caixa de madeira, eu queria o mais arejado possível, né, para roupa, e que eu tivesse à mão tudo, não ficasse aquela coisa de eu ter que ficar abrindo porta, fechando porta, abre porta, fecha porta para achar as coisas. Eu olhasse e, vamos dizer assim, já montasse o look, eu já visse o que eu queria usar no dia. Entendi, você só tem essas 2 cômodas altas para meia, camiseta, essas coisas. Aí aqui eu tenho só as cômodas de gaveta para guardar meia, roupa de academia, acessório, e o resto todo fica aqui. Sapato. Agora, esse sistema da Sinex, você regula as alturas? Sim, aqui, onde que tem a prateleira, eu tenho um pequeno ferro, uma presilha, e aí, por exemplo, eu posso, igual por exemplo aqui, nesse caso aqui, eu quero subir com essa prateleira porque eu quero colocar um casaco maior. Você vai, puxa e regula, né? Na verdade, não é o usuário, o cliente. Você pede a marcenaria, pede uma mão de obra especializada, ele vem e regula a altura que você quiser. Tá. E aí, por exemplo, o que eu pensei também, tá vendo que o sistema que eu usei é preso na parede, tem ele no teto. Mas por que eu pensei na parede? Se um dia eu me mudar daqui, esse closet vai comigo. Eu desmonto ele um dia e levo ele. Não tem caixa de marcenaria, não tem essas coisas. Muito legal, muito legal. Aí aqui eu deixei aberto, eu não queria porta de closet. E aí, quando eu fui quebrar essa parede aqui, eu tive a surpresa que as prumadas do prédio desciam aqui, né? Então o apartamento do vizinho desce cano de esgoto, água pluvial de telhado, desce aqui. Quando eu tirei a parede, eu tive a surpresa do cano e do jeito que ele tava, eu deixei. Que legal! Mas vem cá, e aí, faz barulho? Muito pouco, porque na verdade eu tenho um apartamento acima do meu, um vizinho. Então quando tá chovendo, a água pluvial desce, eu ouço mais ou menos. E com questão de esgoto, de banheiro, é muito pouco. É um barulho muito lá no fundo, assim. Muito suave. Não é nada que me acorde de noite ou que me perturbe o sono. Não, e outra, tá interessante, né? Porque tá um elemento arquitetônico aí no meio. Sim, bem
bem estrutural, assim. Não estrutural em termos de carga, mas é da estrutura do prédio, né? Do sistema hidráulico dele, original. Claro, você assumiu ele. Tá demais. Aqui eu tenho uma pia com armário e o banheiro é todo separado. Então aqui você vai ver. Aqui eu tenho. Aqui vou começar daqui porque aí tava apertado para aparecer. Então aqui eu vou ter a parte do quarto, né? O closet, e aqui eu já entro para a parte de banho. Só que é totalmente aberto. Eu tenho a pia, aqui também é ardósia, uma ardósia preta. Aqui ela não é escovada, ela já tá polida. Então aqui eu tenho o tocador, né, com a pia. Ali você vai ver que eu tenho aqui eu tenho o chuveiro aberto também. E lá no fundo eu tenho uma porta onde está o sanitário. Entendi. Então aquele lifestyle meio hotel. Né? Você tem a área de banho aberta, né? Então, como box até no teto, por exemplo, eu não tenho problema de umidade, fumaça, né? Voltando, conta de banho, já sai pela janela. Então, aqui eu tenho a área o tocador, ali eu tenho o chuveiro, e lá no fundo eu tenho. Aqui eu tenho uma porta, que lá no fundo eu tenho um sanitário. Aqui. Nossa, ele tá bem. Tá completo. Sim. Olha, muito legal. E a vista que você tem daí, né? Sim. Aí aqui eu tenho. Aqui eu tenho uma. Aí a cama também. A cama eu desenhei ela no escritório, né? A gente que desenhou, eu que desenhei e pedi pra executar. E as mesinhas laterais? Os criados também fui eu que desenhei. Aqui eu tenho a luminária do Guilherme Ventes, né? A copa. E aí aqui eu fiz usando o mesmo pensamento, a mesma linha de lógica lá da mesa de jantar. Aqui eu fiz um criado também com a chapa fina, né? Aqui eu tenho uma chapa de metal só, e aqui eu tenho uma bandeja de acrílico solta, que aí eu fiz o criado. Aí eu tenho um criado de um lado e do outro mesmo, que a gente fez lá no escritório. Eu desenhei. Aí aqui eu tenho um quadro do Bruno Rios, que é um artista aqui de Minas também, super bacana. Tipo, ele é totalmente preto, tem só um ponto de desenho ali. E aqui é super bacana. Aqui, isso aqui é uma massa de própolis. Então, se você chega perto do quadro, vai ver o que é o quadro, você sente um cheiro de mel, assim. Jura? Jura, ele é um quadro bem sensorial, assim. Você olha para isso e fala assim, mas é só uma pintura preta, uma tinta preta, aí você tem que rodar ele para você ver que o preto, na verdade, é quase que uma massa que ele foi passando, que ele foi criando um relevo diferente, tá vendo? Ali ele tem um desenho de um coqueiro, e essa faixinha aqui é uma faixinha de própolis, de cera de mel, que aí se você chegar e pôr o nariz ali, você vai sentir no olfato o cheiro de mel. Gente, que tour! Foi um tour muito completo. Foi, deu pra ver tudo? Deu pra ver tudinho. Muito bom. Obrigada! Eu que agradeço. Nossa, adorei mostrar pra você. Eu adorei também. É tão bom escutar o teu sotaque. Sério? Aqui eu adoro essa história. Meu apartamento é cheio de história. No dia que o pessoal veio fotografar o apartamento, foi pedindo que a gente fez um vídeo, foi pedindo para eu contar algumas coisas. Então, como eu trouxe objetos da casa antiga, então eu tenho algumas coisas assim, também que eu vou deixando. Igual eu falei com você sobre... Eu queria um apartamento amplo, não pelo tamanho. Eu quero um apartamento grande por ser grande. É porque realmente, assim, você colocar um pebolim desse da mula preta... tá passando a ambulância aqui, peraí. Mas eu nem tô ouvindo. Não. Então não. O apartamento ser grande não é grande por ser grande, né? É mais pela questão de eu ter espaço para os móveis conversarem. Então, por exemplo,
um pebolim desse, um totó desse do Mula Preta, eu não podia simplesmente colocar ele muito perto de outras coisas. Eu tinha que circular em volta dele. Essa poltrona, por exemplo, que é do Zanini de Zanini, por exemplo, é uma poltrona que eu queria que ela ficasse isolada, que ela ficasse mais de varanda, para eu ter vista. E aí eu adquiri ela na época, e aí eu ganhei da Marcela, que o Zanini me deu, o quadro com o desenho croquis. Olha, que demais! A poltrona moeda. Então o Zanini me mandou de presente na época, o Zanini de Zanini, o croquis que ele tinha da poltrona moeda na época. Que legal. Quer dizer, cheio de história, né? Sim. Por exemplo, a poltrona. A dona, por exemplo, desde que eu estava na faculdade, era meu sonho ter uma poltrona dessa. Tipo, então, eu acho que, pra você ter ideia, antes de eu adquirir o apartamento, eu já sabia o que eu teria dentro dele. Tipo, o projeto aqui do apartamento nasceu não só como função, nasceu muito como desejo de coisas que eu queria já ter desde faculdade. Eu era apaixonado pela poltrona, eu falei, eu quero essa poltrona. Então, o projeto nasceu já com ela aqui dentro. Eu só tive que arrumar um lugar para ela, mas ela tinha que estar. Ela era um personagem. Assim então, como... são peças que você vinha namorando há meses e meses, né? Anos. Assim como a Molly, por exemplo, também já era um morador antes de mim. Ela já tinha que estar aqui antes de eu entrar. Olha. A Tássia, por exemplo, essa Tássia, por exemplo, ela ficava... Eu comprei ela, mas no meu apartamento antigo nem tinha lugar. Ela ficou na caixa 2, 3 anos até eu mudar e ter um lugar aqui para ela. Olha que demais. Aí aqui é o piso que eu te falei, olha. Tá vendo? Ai, tá bonito, hein? É o piso que... Esse piso aqui, que é o piso que eu fui usando ele em todo... Eu fui usando ele em todo o apartamento. Eu usei ele aqui no banheiro social e fui usando em formatos diferentes. Na área de serviço, eu fui costurando também esse mesmo revestimento. Ai, que bom! Adorei! Obrigada por ter aberto a casa! Eu que agradeço. Tô falando de casa porque ela tem cara de casa mesmo. Sim.